Tainá, preciso puxar a palavra de você, porque o ministro Fernando Haddad vai falar agora sobre a perspectiva de melhora da dívida, da nota da dívida brasileira pela agência de crédito Standard & Poor's. Vamos ouvir. Um passo importante, depois de 4 anos, ter uma sinalização dessas, mas eu gostaria de compartilhar com o Congresso e com o Judiciário as iniciativas que estão sendo tomadas na direção correta de arrumar as contas do Brasil e permitir que a gente possa avançar com uma geração de emprego, desenvolvimento. Então, isso não é possível a partir só do Executivo, né? A gente tem a confiança do presidente Lula, o apoio, mas sem a compreensão do presidente Arthur Lira, do presidente Pacheco, presidente da Câmara e do Senado, e também do STJ, do STF, que tem se sensibilizado com a agenda da Fazenda, da área econômica em geral, nós não íamos ter essa sinalização. Você vê que a menção à nova regra fiscal foi feita, a menção às perspectivas de aprovação da reforma tributária, as medidas de reoneração, de corte de gasto tributário, tudo isso foi mencionado na nota, e é importante que uma agência externa consiga observar esses avanços do Brasil. Tem muito trabalho pela frente, é só um começo, mas eu penso que se nós mantivermos o ritmo de trabalho, né, das duas casas e do Judiciário, eu quero crer que nós vamos conseguir atingir os nossos objetivos. O Brasil precisa voltar a crescer, não tem outra alternativa. Não há solução para esse país do tamanho que ele tem sem crescimento. Diga lá. E eu penso que a harmonia entre os poderes é que tem concorrido para esse resultado. Ainda modesto, mas um resultado importante, porque é uma mudança de viés, é uma mudança, né, de rota. Então isso é muito significativo. Vai ajudar a baixar os juros, ministro? Então, eu falava de harmonização há pouco, né, os 3 poderes se harmonizando. Está faltando aí o Banco Central, né, se somar a esse esforço, mas eu quero crer que nós estejamos prestes a ver isso acontecer. A hora que tivermos todos alinhados, a coisa vai começar a prosperar. Agora, ministro, na nota, a agência cita exatamente um Banco Central autônomo que persegue metas de inflação como um dos motivos, enfim, para o atual rating, enfim, a avaliação. Você acredita que isso também, uma política monetária que passe confiança, também não ajuda nesse cenário? Olha, eu acredito na harmonia entre as políticas fiscal e monetária, desde a primeira entrevista que eu dei. Agora, tudo concorre para que essa harmonização aconteça mais rapidamente do que o previsto. Eu penso que 6 meses atrás ninguém esperava que nós fôssemos estar na situação que nós estamos hoje. Então nós temos uma oportunidade, né, de ouro de fazer uma diferença. Então eu dizia, eu vim aqui para agradecer o Congresso Nacional, para agradecer o Supremo Tribunal Federal pelo que tem feito pelo país, né? E quero, o quanto antes, né, agradecer também a autoridade monetária, que a cada declaração pública dá demonstrações de que está sensibilizado com o clamor do empresariado, dos bancos, das agências de risco, né, de que é possível essa harmonia ser ainda maior. Diante desse comentário que o senhor está fazendo, o senhor poderia comentar a entrevista do diretor do Banco Central? Importante dizer que naquela discussão entre valores do Fundo Constitucional, assessores da Câmara, da Comissão Mista de Orçamento, acharam um valor que estava muito diferente do que a administração do GDF encontrou. E nós teríamos feito o compromisso de que se o Senado, na avaliação, achasse um número diferente e na comparação com a Câmara ficasse muito díspare, a gente poderia reavaliar. Mas eu vou esperar o que é que o senador Omar Aziz ele vai trazer de propostas como relator no Senado. Não posso antecipar o que é que... A ideia é que poderia ser tudo ainda votado na quarta-feira, dia 21. Ele disse que depois fica difícil, que não vai ter mais quórum, a questão das festas juninas nos estados. Não, é uma distribuição de votações do Senado, não tem como aferir, não é? Nós temos já na Câmara a discussão que já se
se iniciou do CARF, né, que é uma matéria importante para o governo, importante para muitos setores, para que a Câmara e o Congresso possam dar uma regulamentação definitiva para aquele órgão administrativo da Receita Federal. E tocando a todo vapor as discussões da reforma tributária. Nós precisamos ter o mais rápido possível um texto já pormenorizado, principalmente nas áreas mais sensíveis. Esse foi um apelo que nós fizemos hoje ao relator, Aguinaldo, ao Bernardo Api, ao Baleia, na presença de outros parlamentares. O líder Aguinaldo já se reuniu com a FPA hoje para tratar das questões do agronegócio, com outros setores que são importantes e tem força no plenário da Câmara para impedir sequer a largada. Então a gente precisa arredondar essas coisas. Com relação ao calendário, nós temos que andar, nós temos aí votações ainda, pelo menos essas duas muito importantes até o final do semestre, contando com a possibilidade da volta do arcabouço para a Câmara. Presidente, 2 pontos. Em relação ao PL do CARF, aquele acordo da OAB, a ideia é, pelo que o senhor sentiu na reunião de líderes, trabalhar em cima disso com algumas alterações. E sobre a reforma tributária, quando o senhor fala um texto mais ali detalhado, seria, por exemplo... O texto como será apresentado, né? Porque o que eles fizeram foi apresentar as diretrizes. E as diretrizes todos querem, nas suas inquietudes, como chamam os governadores, saber como é que vai ser a parte federativa, como é que vai ser o Fundo de Desenvolvimento Regional, de onde vai vir o recurso, como vai ser a repartição, como vão ser as alíquotas na parte privada da coisa, nos setores da economia. Então essas situações elas precisam estar postas e a minha disposição é que elas estejam mesmo liberadas para que possam receber críticas, ajudas, observações, né, para que a gente tenha, no dia da votação, o mínimo de resistência possível. E com relação ao CARF, lógico que a gente tem e releva todas as informações de possibilidades de texto, mas obrigatoriamente nem Câmara nem Senado tem como se fiar por um acordo que foi feito extra Congresso Nacional. O relator tem o texto do acordo, eu mesmo passei para ele, mas ele tem toda a autonomia para construir, conversando com todos os partidos e lideranças, um texto. E eu pedi para que ele fizesse um esforço para ver se nós conseguiríamos votar antes do dia 22. Senão vai ficar só para depois do dia 29. Ok, gente? Obrigado. Muita coisa para resolver.